Bem-vindas ao Chá das Noivas, os sonhos e desafios de casar fora de casa, com a palavra Blenda Mendonça. Tô adorando ser apresentada por você, Ale, tô amando. Hoje a gente vai falar sobre Destination Wedding, que é essa experiência de você casar longe de casa, né, de você se casar em outra cidade, outro estado, tal, e até outro país. E eu trouxe para vocês, para conversar com vocês, uma pessoa que eu considero, não só considero como é, especialista nesse tipo de casamento. Então a gente vai perguntar muitas coisas para ela, Ana Souza, Ah, sobre como que é essa experiência, né, todos os desafios e delícias de se casar longe de casa. Ana, conta pra gente, como que você começou nesse mercado? Fala um pouquinho sobre você, para que as noivas que estão assistindo a gente conheçam um pouco mais ah, sobre você. tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês e para falar de um tema que eu sou super apaixonada, né? Bom, como que eu entrei nesse mercado de destination, né? Eu confesso que não foi nada premeditado, né? Simplesmente eu fui numa reunião de network internacional e aí eu sou muito comunicativa, me apresentei para várias pessoas e uma semana depois eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp de uma pessoa perguntando assim: "Você faz casamentos de estrangeiros aqui no Brasil?" E obviamente eu disse: "Sim, faço", né. Foi assim que surgiu. O primeiro casal foi um casal da França, eles vieram com antecedência aqui no Rio de Janeiro, a gente tomou café no Copacabana Palace. Foi um casamento, assim, o meu primeiro destination wedding. Eu fui muito abençoada, porque ele foi impecável, ele foi lindo, foi num local deslumbrante, com uma vista maravilhosa, e obviamente que isso chamou muita atenção do Claro. mercado. E o segundo evento, né, que veio logo em seguida, acabou sendo de uma filha de uma cerimonialista de São Paulo, né, ela é brasileira, mas mora na Califórnia até hoje, se casou com um grego, né, eles moram na Califórnia, e vieram casar no Rio de Janeiro. E esse casamento, ele foi muito emblemático na minha carreira, né, foi meu segundo destination e ele foi muito emblemático, porque, assim, eu sendo uma pessoa mais amadurecida, tendo aí uma jornada, uma bagagem de vida, né, de viagem, de tudo que a gente passa na nossa vida, eu gosto muito de personalizar os eventos que eu faço, e não fazer uma sequência de casamentos sempre iguais. E aí eu comecei a pensar: "Poxa, eu tenho um grego, uma brasileira e muitos amigos deles vindo dos Estados Unidos", e eu tinha o desafio de unir 3 culturas num casamento. E aí eu comecei, né, e aí só para vocês terem uma ideia do que saiu desse casamento, a gente plotou a pista de dança com calçadão de Copacabana, para representar a família da noiva, a cultura da noiva. Em cima dessa pista, a gente teve simplesmente a quebra de pratos gregos com uma dança grega Hum, super animada. Então, assim, o casamento bombou bombou. nas redes sociais, né, e obviamente que isso aí foi, né, uma entrada nesse mercado muito importante. Muito legal. E o que que faz os casais, né, de outros países escolherem se casar no Rio de Janeiro, ou mesmo que não seja o Rio de Janeiro, né, o que faz um casal decidir se casar em um lugar tão distante de casa? É, eu acho que a primeira coisa não está nem relacionada ao local, ao cenário, né? Eu acho que sempre é um sentimento que faz aquele casal escolher o destino. Tanto que a gente tem um mundo inteiro, né? E tem casais que se casam em vários lugares do mundo. Então, o primeiro lugar é o sentimento que eu acho que eles querem viver, né? Depois, o local, ele passa a ser apenas um cenário aonde eles querem viver aquela experiência. Então, eu diria, destacaria, assim, é um casamento mais intimista, né, porque você tem toda uma logística ali que envolve várias pessoas, então é porque eles querem um casamento mais intimista, verdadeiramente com as pessoas que são importantes para eles. Nossa, Eu acho que isso é um ponto forte. muito importante, né. A segunda coisa é criar memórias, de convivência, porque um destination, ele não é um evento de um dia. Na maioria das vezes, ele dura de 3 a 7 dias. Então tem muitas programações, tem jantares, tem passeio de barco, então você não tem uma memória curta, você tem uma memória de convivência que é diferente de simplesmente uma festa e uma cerimônia, Muito interessante, eu né. não tinha parado para pensar por esse lado. Realmente, as pessoas vão vir de outros países, elas não vão viver só uma cerimônia, vão ter toda uma programação. E você, como cerimonialista, organiza toda essa programação da semana, ali agindo talvez como
uma agência de viagens, né, organizando isso, você também faz essa parte? Então, isso depende, né, depende do que os noivos estão contratando. Tem noivos que contratam só para o dia principal, né, que é a cerimônia e a festa de casamento, e tem noivos que contratam a gente para cuidar de toda essa agenda da semana inteira, né. Então a gente tem parceiros como passeios de barcos, buffets que fazem, serviço em barcos também. Então a gente tem toda uma infraestrutura, relacionamento, fornecedores que independente do que eles queiram fazer, a gente tem como atendê-los. Muito bacana. Um dos grandes desafios de toda cerimonialista é organizar um casamento no Cristo. Eu já fui em um casamento no Cristo e eu fiquei acompanhando a noiva, né? E eu fiquei bem assustada. Primeiro que a van da noiva quebrou, que a noiva estava, não, que os Convidado. padrinhos estavam, quebrou, e eram 10 padrinhos. Uhum. Já começou a tensão, porque o casamento ia começar mais ou menos umas 4h30, Da manhã, e 5h30 vão da falar tarde, isso. da Ah, foi à noite, tarde? Ah, da Tá. tarde, Geralmente é de 4h30 madrugada. da tarde, 5h30 já começou o sol se pôr. E eu tô vendo aquele sol se pôr. E nada da cerimonialista chegar. E eu fiquei desesperada. E eu falei: fala com a noiva para subir. A cerimonialista estava lá embaixo. E eu falei: fala para a noiva. Eu não tinha nada a ver com a história, né? Aham, Mas eu falei, cara, porque assim, a gente sonha com a noiva, né? Eu aham. fiz o dia da noiva dela e a gente sonha com ela. A gente sonha cada minuto com ela. E eu sabia que ela tinha vindo lá de Goiás para casar no Rio de Janeiro e queria o pôr do sol, queria aquilo tudo. E quando eu vi aquele tempo escurecendo, eu falei: manda a noiva subir sem os padrinhos. Vai escurecer, já está escurecendo aqui. A cerimonialista estava lá embaixo ainda, com a noiva dentro do carro, esperando os padrinhos, porque a van tinha quebrado. Aham. E ela subiu. Ela subiu, ela entrou sem os padrinhos, eu ainda ajudando. Eu vi uma inexperiência muito grande por parte da cerimonialista. Não sei se inexperiência ou desespero mediante ao problema, né, que foi acarretado, mas acho que vocês, cerimonialistas, têm que também conseguir, né, driblar esse Esse é problema. um dos principais características, eu diria, né. A habilidade principal de uma cerimonialista é Sim, isso. sim. E aí eu fico pensando, e a minha pergunta para você: eu sei que você bate recorde aí em casamentos no Cristo. Como que é para você hoje? Deve ser super natural, né, como tomar banho, né? É. Então, ótima pergunta, né. É natural sim, porque eu acho que tudo que é feito com planejamento, né, a gente pensa em todas as possibilidades e quando você prevê, quando você antecipa qualquer questão, então esse é o primeiro ponto. Mas eu diria para você que tem uma coisa que sempre me surpreende quando eu subo no Cristo para fazer casamentos, que é o amanhecer, que é um dos espetáculos mais lindos que eu já vi na minha vida, e não é à toa que ele é uma das sétima maravilha do mundo, né. Mas pegando o gancho da sua pergunta, já aconteceram várias coisas comigo em casamentos no Cristo Redentor, tá. Mas essa questão de ter um cronograma muito bem feito, para vocês terem uma ideia, eu estudo a hora que o sol vai nascer, e eu faço todo o meu cronograma baseado no horário do nascimento do sol. Inclusive o último casamento recente que eu fiz lá, que foi de um casal de Londres, né, eu meio que fiz uma coisa que ninguém tinha feito, que era começar, geralmente as cerimônias começam às 5 da manhã, porque às 7 da manhã precisa todo mundo descer, e a gente só tem 2 horas para fazer tudo. E eu falei: "Não, eu vou começar às 5h30, porque se eu começasse às 5h30, eu sabia que o momento da troca ali da troca das alianças, seria o momento mais marcante, que o horizonte ia estar com aquele alaranjado lindo que eu queria esse momento". Então foi só para vocês terem uma ideia, foi um vídeo que gerou mais de 4 milhões de visualizações, né, por essa estratégia da gente ter a experiência de fazer um cronograma preciso, Não, né. e isso muda tudo. Uma pessoa como Muda você, tudo. com essa experiência, muda totalmente a É, experiência de todo o é. casal, né? Você, com certeza, é a pessoa que eles querem estar pertinho deles para que eles se sintam seguros, né? Eu tive esse problema com essa noiva e eu me lembro que ela mudou a cerimonialista na época
e ela teve uma série de aborrecimentos, né, e foi, assim, tão frustrante para ela. Ela pagou o dobro do preço, porque ela contratou uma cerimonialista que também não era, assim, Uhum. tão Experiente. especialista Uhum. naquela situação. Quando ela se viu naquela situação, ela falou, não, ela viu que não tinha quase nada, que não tinham visto muitas coisas, muitos detalhes que você, com certeza, Aham. você já sabe, né? Você já Aham. caminha ali sabendo tudo que pode Sim, dar certo, tudo que sim. pode dar errado, e você com certeza é um diferencial na vida É. de cada casal. Eu queria só contar em 2 minutinhos muito rápido uma das situações que a gente viveu lá no final do ano agora, foi um casamento de um casal americano, eles tinham 45 convidados e dentro desses 45 convidados tínhamos 5 países diferentes, né, então você imagina a diversidade cultural que a gente tinha ali de idiomas e de tudo. Um convidado se atrasou, porque a gente marca, né, tem toda uma logística de vans que passam em pontos específicos para pegar, a gente acompanha isso em tempo real, e isso tudo, gente, eu estou falando não é 4 horas da tarde não, eu estou falando de cerimônias que começam 5 da manhã, então eu subo para o Cristo meia-noite, 1 da manhã para acompanhar desde o processo de montagem de decoração, né. E aí tinha esse convidado se atrasou no ponto de encontro e eu acho que uma das coisas que vale a pena ressaltar aqui é alinhamento de expectativa. E eu acho que isso tem muito a ver com a experiência, porque o que que eu alinho na última reunião com os meus noivos? Bom, se acontecer algum problema de atraso e um convidado ou um padrinho não conseguir embarcar na van, o que que você quer que eu faça? Você quer que eu espere, com risco de você perder o nascer do sol, ou a gente pode começar sem ele? Então, tudo isso, quando você alinha cada detalhe, você tem a segurança de tomar uma decisão que já foi respaldada pelo seu cliente, que são os seus noivos. Gente, assim, é um sonho casar no Cristo, né? É um investimento de tempo, de grana, de tudo. E toda essa responsabilidade está nas nossas mãos. Então, eu não permito que nada possa interferir o sonho deles. E aí, para terminar essa história, esse convidado, ele perdeu o horário, não entrou na van. Eu já tinha alinhado com o motorista, olha, até isso eu faço com os noivos. Vai ficar 10 minutos esperando no ponto. Não entrou, então vai sair. O motorista saiu, conforme a gente tinha combinado previamente, né? E no meio da cerimônia, esse convidado conseguiu chegar em Paineiras de Uber. Só que o Uber não sobe, né, o Corcovado, ele sobe até Paineiras, mas não sobe até o Cristo. Bom, a gente, com o nosso relacionamento, conseguimos fazer esse Uber chegar até lá em cima, né? E o que que aconteceu? O convidado que não falava português não entendeu que ele já tinha pago o Uber no aplicativo, mas ele não tinha. O cara cobrou um valor diferente do que ele achou que tinha pago e simplesmente ele saiu do Uber e foi andando. E aí, no meio da cerimônia, começam a vir várias pessoas responsáveis ali pelo evento, pelo espaço. Não, o motorista está esperando, tem que ir lá resolver, que não sei o quê. Eu estava Caramba. exatamente nas fotos protocolares, que tem todo um protocolo Claro, e não e e pode parar. intenso ali para resolver. Eu virei para ele, eu segurei na mão dele, eu falei: "Olha só, eu estou agora, realizando um sonho de pessoas que vieram de vários países. O motorista vai esperar". E nisso chamaram a polícia. Menina. A polícia chegou lá em cima e tentou me interromper também. E eu tive a mesma segurança, falando em tom baixo, sem me desesperar. Expliquei para ele que eu estava com uma responsabilidade muito grande, que daqui a alguns minutos a gente precisava descer, e aí a gente conseguiu fazer essas fotos. Agora, se é uma pessoa que se desespera, né? Eu já estaria desesperada. Apareceu a polícia, eu pare o casamento. Pois é, para vocês terem uma ideia de um pouquinho que é a aventura, né, de A sua fazer. segurança fez diferença. Exatamente. Algumas coisas me chamaram a atenção aqui no que você falou. A primeira é que tinham 5 países nesse casamento. Quantos países você já atendeu com o seu trabalho de destination? Você tem noção? Não, então, o que eu consigo mensurar é a quantidade de noivos estrangeiros dos países que eles vieram. Uhum. Agora, a quantidade de convidados que vieram a esse casamento dos países que eles são, eu não E tenho dos ideia. noivos, então? Mas dos noivos, a gente já chegou a 11 países diferentes, né? Isso sem contar com o Brasil, porque a gente também faz destination de vários estados do Brasil aqui para o Rio de Janeiro, que também é Uau! considerado destination. Mas são 11 países diferentes, né? Incluindo aí
França, Suíça, Austrália. Estados Unidos é o nosso recorde. A gente tem mais de 15 casais dos Estados Unidos. A gente, inclusive no nosso Instagram aparece esse parâmetro lá, que é muito visto no nosso Instagram lá, né? Polônia, Grécia, enfim, é uma diversidade grande, que eu amo. Muito bacana. E como é que é para você e sua equipe lidar com tantos idiomas, assim? São muitos idiomas dentro do mesmo Aham. casamento. Como que a sua equipe lida e como que você trabalha com essas pessoas para que vocês consigam se comunicar, né, Aham. com os casais e com os convidados? Sim, a gente usa o idioma, né, que é o idioma que o mundo inteiro usa, que é o inglês, né. Então as equipes que trabalham em casamentos de estrangeiros é uma equipe bilíngue, né. Eventualmente a gente tem até trilíngue, que fala, por exemplo, eu já tenho, assistentes que falam italiano, espanhol, mas o inglês é o básico que todo mundo consegue se comunicar. E como que fica essa hospedagem, esse deslocamento? Nossa, deve ser uma loucura. Você que cuida de tudo ou é o Sim, casal? sim. E você tocou num ponto muito importante, né, porque a nossa empresa não é uma empresa que faça volume de casamentos, porque com esse desafio todo, né, não seria possível. Então a gente faz no máximo, né, a nosso limite são até 20 casamentos por ano, porque esses casais que não moram aqui, eles não conhecem o mercado, eles não têm relacionamento com nenhum fornecedor, então o casamento ele é construído do zero por nós, Uhum. né. Então para fazer uma curadoria bem assertiva, eu preciso explorar o perfil desses noivos, eu preciso entender o estilo de casamento que eles querem, porque a gente sabe que a gente tem um mercado muito farto de fornecedores em todos os segmentos, né. Então, mas o que que vai dar match com aquele casal? Então isso passa por uma curadoria muito específica, entendeu? Nossa, deve ser uma Mas você perguntou da logística, da hospedagem, né. Então para esses, casais que vêm de fora, ontem mesmo eu participei de uma reunião com um casal novo e mais de 50% dos convidados vêm de fora e ele fez essa pergunta para mim. "Pra a gente é muito importante a segurança dos convidados e a gente queria saber como é que você cuida disso". E a próxima pergunta da noiva foi para encaixar com essa foi: "Você faz assessoria completa ou você também tem uma assessoria parcial?". E para juntar essas 2 coisas que eu acho muito importante trazer aqui, é dizer o seguinte: se você me contrata para cuidar de um dos dias mais importantes da sua vida, como você vai trazer uma demanda para mim e eu vou responder para você: "Olha, você contratou uma parcial, isso eu não vou poder fazer". Então, assim, eu, Ana, não entendo a questão da assessoria parcial quando você lida com um trabalho de tanta responsabilidade, de tanta exclusividade. Então a gente, por exemplo, a gente negocia com hotéis aqui no Rio de Janeiro. Ontem eu fiz negociações, para vocês terem uma ideia, com 3 hotéis importantes da zona sul aqui do Rio de Janeiro, nós conseguimos 25% de desconto, código personalizado com o nome dos noivos, que os convidados simplesmente entram no site, fazem a reserva e já paga com desconto. Então, a gente criou esse relacionamento com o mercado e tem essa entrada muito boa. Não, eu acho muito bacana você falar sobre isso, porque, assim, você oferecer ainda esse desconto para o noivo, Sim, né. Uhum. A gente vê aí história que sim. acontece o contrário, né, sem comentários. Mas, Aham. assim, acho muito bonito da sua parte e muito profissional você ainda pensar, né, nesse desconto para o noivo, acho isso Mas eu parabéns. acho que isso faz parte, assim, do meu trabalho, né, porque além de tecnicamente entender, né, de construir um evento dentro do que de como eles querem, alinhados ao perfil deles, eu acho que o meu papel também é trazer as melhores negociações para eles, né, o melhor custo-benefício E eu para acho que eles. eles até vão ver, assim, vão se sentir seguros e mais confiança ainda, porque com certeza o que você preza no casal é a confiança, A né, porque se transparência, não fosse sim. assim, você não faria isso jamais. E uma coisa que me impressionou muito no início, quando eu comecei a atender esses casais estrangeiros, que eles chegavam sem referência e sem indicação por alguém, eles vinham pelo Instagram. Eu ficava impressionada que alguns queriam pagar à vista. Eu falei assim: "Gente, eu devo realmente passar
Muita credibilidade e confiança num mundo que a gente vive hoje, que tudo, né, a gente vive aí com tantos Sim, golpes sim. novos acontecendo diariamente. Um casal lá com o outro lado do mundo, da Austrália, né, por exemplo, que a gente tem um fuso horário de 12 horas de diferença. Com ter esse nível de confiança, eu me sinto muito honrada É por isso. verdade, parabéns. Outro ponto que me chamou a atenção, que você mencionou 2 vezes, foi a questão do relacionamento, né. Quando você falou com que estava lá no Cristo e precisou fazer um carro subir por um local que geralmente não é comum, graças ao relacionamento você conseguiu. E agora você mencionou novamente, né, que o relacionamento da sua empresa, da sua marca, seu relacionamento conseguiu desconto para hotéis na Zona Sul. A gente sabe que isso é raro, não é qualquer um que consegue isso. Falando sobre essa questão de relacionamento, e você já mencionou algumas economias que você traz para Sim, esses casais, sim. casar fora de casa, né, casar em outro país, costuma ser muito mais caro do que casar próximo de casa? É. Costuma sim, né, porque se a gente fizer ali uma simulação e pensar que uma estrutura, tudo que envolve um casamento na sua cidade, já é um evento que não tem um custo baixo, tem geralmente um custo elevado, é claro que isso, a gente, depende, assim, não que eu defendo essa tese de que não é porque um evento, um casamento tem um orçamento mais alto, maior, que ele vai ser mais bonito ou melhor do que um que tem um orçamento mais enxuto. Eu não acredito nisso, eu acho que tem que ser tudo muito alinhado ao perfil e ao estilo de cada casal, tá. Mas se você pensa em linhas gerais, num evento na sua cidade que já tem um custo X, se você pega esse evento para fazer no outro local, que você tem custo de passagem aérea, hospedagem, alimentação, muitas vezes a gente tem que levar fornecedores para esse local também, então tem esses custos todos de fornecedores, então inevitavelmente o investimento é maior. E tem algum desafio emocional para os noivos? Pessoas que vão casar fora, é muito mais angustiante, desafiador emocionalmente, porque a gente que atende noivas da região já vê que elas ficam uma pilha. Agora você imagina, você vai casar do outro lado do mundo, com fuso horário de 12 horas. Como que funciona isso? Como que você, como cerimonialista, consegue lidar com isso? Tá. Bom, antes de eu ser cerimonialista, eu tive uma carreira executiva, né, que eu trabalhava com desenvolvimento humano. E eu tive muitos cursos que eu fiz, que eu me especializei justamente em poder, explorar essa questão do sentimento de uma forma positiva e trabalhar isso com os meus casais. Tanto que eu sei logo de início, quando eu começo a atender um casal, se a noiva é mais pragmática, se ela é mais ansiosa. Eu consigo fazer essa leitura de perfil e quando a gente começa esse planejamento e essa consultoria, essa assessoria, eu vou sempre trabalhar no perfil dela, porque eu vou conseguir fazer com que ela tome as decisões de forma mais confortável. Então, eu acho que isso é um ganho muito grande, né. Mas com relação ao sentimento que você falou, acontece sim, muito, né, porque quando a gente está na nossa zona de conforto, que é a cidade que a gente mora, que a gente conhece, a noiva por si só, mesmo estando com uma assessoria experiente, ela já tem ansiedade natural. Quando ela precisa ir para uma outra localidade, que ela não conhece o ambiente, tudo é novo para ela se sente vulnerável, né? E ela também tem muita preocupação com relação aos convidados dela, a segurança e várias outras coisas, né? Então eu costumo muito trabalhar essa questão sentimental, emocional e mostrando para ela que a gente tem van, a gente vai pegar no lugar, vai levar, né, essas pessoas não vão ficar em tempo nenhum, desamparadas. Qual a antecedência que eles têm que planejar e qual o erro que eles costumam cometer? Tá. A antecedência, eu costumo dizer assim, 1 ano, né, 12 a 18 meses é um tempo interessante para a gente começar a planejar um casamento fora, né, da nossa cidade. Mas eu tenho um casal, gente, muito engraçado, que eles me contrataram em 2024 para se casarem em 2027. 3 anos, eu vou ficar com eles 3 anos, né. Ela é brasileira, eles moram em Nova York, o noivo é polonês, né, ambos moram em Nova York, já tiveram aqui no Brasil, já saímos para jantar, para tomar vinho, já fizemos visita técnica no lugar, degustações, enfim.
O grande barato da coisa é que esses noivos, depois que eles casam, eles se tornam meus amigos, né. Quando eles vêm ao Brasil, a gente se encontra, a gente sai, a gente almoça, porque é uma relação leve, né, é um planejamento leve. Muito legal. E para quem está sonhando, né, noivos brasileiros ou não, é que a gente vai ter que colocar uma legenda em inglês, né, que eu vejo muito nos vídeos da Ana. Para noivos brasileiros ou não, né, quem sonha em dar esse passo de fazer um destination wedding, né, o que você faria? O que você faria não, qual recado você dá para essas pessoas que estão com medo de dar esse passo? É. O friozinho na barriga, eu acho que ele sempre vai existir, né, e ele tem o seu lado positivo também, né. Mas eu diria, primeiro, antes de qualquer coisa, você junto com o seu noivo ali, vocês conversarem muito e vocês terem um local de destino que agrade os 2, né. Não pode começar assim, um gosta de um lugar, o outro gosta de outro, e aí já começa o planejamento com essa questão ali mal resolvida, né. Então, primeiro, conversem muito, explorem, vejam vídeos, pesquisem sobre o local para que vocês possam inicialmente já terem isso bem conciliados, né. Segundo, façam uma lista de convidados que normalmente um destination ele já tem uma lista muito mais intimista, muito menor, então façam essa lista e conversem sobre o investimento, o orçamento que vocês querem investir no casamento. Então, assim, essas são as principais iniciativas e depois de feito isso, esse trabalho de casa, mapear no mercado que vocês querem casar 3 assessorias, né, que vocês olharam muito o perfil. Essa minha noiva de Nova York, ela conversou com mais de 10 noivas minhas até chegar a Nossa. mim. Ela conversou com mais de 10 isso é uma boa estratégia, tá. Você conversar, você vai lá no perfil, vê, porque sempre tem a ficha técnica, tem nome dos noivos, procura esses noivos, pergunta como foi a sua experiência, e aí depois você marca uma reunião. E como que o casal consegue chegar até você e te contratar para esse destination wedding para que ele seja perfeito? Como que eles fazem Tá. para Hoje a entrar em gente tem um contato? canal muito democrático, né, que é o Instagram. O nosso Instagram, ele tem conteúdos praticamente diariamente, então é um perfil super ativo que está ali. Então ele é @Ana Souza Cerimonial, Souza com Z, né. Lá no perfil do Instagram tem a bio, que você pode clicar o link e você vai cair direto no meu WhatsApp. Isso é uma função que eu não delego a assistente nenhuma. Eu acho que o primeiro contato desses noivos precisa ser comigo. Eu é que sei atendê-los, né. Então você vai falar diretamente comigo e aí a gente vai, né, marcar provavelmente uma videochamada, que a grande maioria das reuniões eles não estão aqui, só acontecem por videochamada. Muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui no nosso programa. Volte sempre e já sei tudo de Destination Wedding. Vou virar cerimonialista, né? Vamos, vamos? É mole, né? Convite assim é Mole, mole. mole. Eu sempre termino assim agora, sabe? Porque depois de uma aula dessa, todo mundo pensa que já sabe, mas só que não. Só que não. Bom, foi um grande prazer estar aqui com vocês, foi uma delícia bater um papo de um assunto que eu sou apaixonada pelo que eu faço, e obrigada por essa oportunidade, tá Obrigada a bom? você pela presença. Antes de falar aqui dos doces da Blenda, da Boneria, né, Brenda? Eu queria fazer a última pergunta. Existe algum choque cultural quando os estrangeiros vêm para cá e encontram tanto ritual, porque o nosso casamento tem bastante ritual, né? Aham, Existe esse choque de aham. cultura? Eu acho que quando o convidado ele chega e ele já percebe vários cuidados em volta dele, onde ele é extremamente bem acolhido, ele se desarma, né. Você pode ter um choque quando você chega num lugar e você vê: "Poxa, a cultura é diferente da minha, mas eles não respeitam a minha cultura". Então quando você acolhe, isso eles baixam a guarda, tá. E o que a gente faz muito é que nos eventos, principalmente nas festas que tem mais liberdade, é a gente fazer essa integração cultural, como eu contei agora há pouco de uma plotagem no chão do
calçadão de Copacabana com a quebra de copos da Grécia. Sim, Então sim. a gente está sempre atento a isso, para ver essa unidade Essa cultural. conexão, né? A Isso. conexão, ela é muito importante. Você E fez, ta na verdade, uma conexão nesse Exata e casamento. outro ponto também importante, estou lembrando que eu fiz uma reunião ontem com o nosso próximo casal, que ela é brasileira e ele é holandês, né, Holanda eu falava algumas coisas para ele ontem, que algumas palavras ele nunca tinha ouvido falar, tipo cortejo, né, então a gente vai fazendo assim e dando uma aulinha também do que é, né. Então, como hoje eu acho que mais de 90% dos casamentos que eu faço, as cerimônias não são em igrejas, onde porque as igrejas você tem um protocolo muito rígido para você seguir, né, tanto de cortejo como de tudo. Como a gente faz normalmente em lugares integrados à natureza e são cerimônias mais sociais e não são tão religiosas, a gente tem muita liberdade. Então ontem para ele, a gente estava nessa reunião que foi de alinhamento ali de cortejos, de entrada, a gente estava combinando como seria confortável, tanto para ele da Holanda, quanto para ela, a gente Essa conciliar as preocupação, né? famílias e as culturas. Interessante. E agora a gente vai servir o doce Gente, a melhor da parte da Blenda. entrevista, de Bolderia. participar. Fala um pouquinho do seu doce, Blenda, você mais do que ninguém. Então, a Bolneria, a gente trabalha com lembranças comestíveis para casamentos, inclusive a Ana me indica demais, a minha vendedora adora a Ana, ela fala: "Ana, a Soda mandou mensagem, vem com um trato bom por aí", né. A gente trabalha com lembranças comestíveis para casamentos, que são principalmente brownies bem casados e macarrons, a gente tem diversas opções de recheio, e a gente tem a degustação também. Então, para você que está assistindo, né, que vai casar, que quer conhecer os nossos produtos, é só entrar no Instagram, @bolneria, clicar no link da bio, falar com a gente e também fazer a sua degustação. Não, eu quero fazer um adendo aqui, né, que a Blenda, ela também aceita desafios, né, que no último evento que a gente estava, você falou de um brownie com um recheio de uma fruta, do Nordeste, Isso. né. Então, assim, isso para os estrangeiros é delicioso, poder ter essa questão Essas de você referências. integrar também frutas brasileiras aí na degustação. Muito Ah, que legal. legal. Isso aí. A Pode Brenda fechar. é demais, né? A Boneria número 1 aqui no Sempre Elas, sempre Boneria. E assim a gente encerra mais um Chá das Noivas e fiquem ligados, domingo que vem tem mais, 15 horas. Espero você, hein?